Oi, gente, dando continuidade aqui à resolução dos exercícios, olha esse exercício que interessante. Localize no plano cartesiano ortogonal os pontos A, -1, 3, B, 0, 3, C, 2, 3 e D, 5, 3. Então, vamos lá. A é o -1 em x, 3 em y. Eu já adiantei aqui, né, um plano cartesiano, mas, ó, -1 está aqui, 1, 2, 3, está aqui, ó. -1, 3. Aqui está o ponto A. O B é o 0, 3. Está aqui, ó. 0 em x, 3 em y. O C, 2 em x, 3 em y. E a gente já está percebendo que tem uma regularidade nesses pontos aqui, né? Se a gente observar, todos os valores das ordenadas dos pontos A, B, C e D é 3, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 3, 5 é o ponto D. Então, o A foi o -1, 3, o B o 0, 3, o C o 2, 3, o D o 5, 3, tá? A coordenada desses pontos. Todos eles tiveram uma coisa em comum, uma característica em comum, que foi ter a ordenada, o valor do eixo y, 3, certo? E isso gerou uma regularidade. Então, é bem interessante quando aparecem explorações nesse formato, porque a gente pode compreender que tipo de regularidade que está acontecendo. Então, olha só as perguntas. Letra A. O que ocorre... Desculpa. O que ocorre com os pontos que têm ordenadas iguais? É o que aconteceu. A, B, C e D, eles têm uma coisa em comum, mesma ordenada, ordenada igual a 3. Então, o mesmo valor para a ordenada. E se a gente observar o que aconteceu, esses pontos estão alinhados. Percebe que eles estão alinhados? Vou até traçar uma reta aqui para ficar mais fácil da gente perceber, ó. Estão alinhados, estão todos numa mesma linha, certo? E a gente pode observar que essa linha é a linha onde o y vale sempre 3, tá? Então a pergunta: o que ocorre com esses pontos que têm ordenadas iguais? Eles estão alinhados, certo? Essa é uma característica que a gente observa. Letra B. O que ocorre com a ordenada dos pontos que pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo das abscissas? E no caso, nesse caso específico, né, desses pontos que têm essa característica em comum, mesma ordenada, vejam que o que ocorre com as ordenadas é que eles pertencem a uma mesma reta. Então, a gente pode até apagar aqui, ó, e aumentar aqui. Eles estão alinhados em uma reta paralela ao eixo X. Ou estão alinhados a uma reta horizontal. Pode ser isso também, para a gente. Porque, na verdade, eles não estão só alinhados, é mais do que isso a propriedade que eles têm, né? E aí, olha só, então, na letra B. O que ocorre com as ordenadas dos pontos que pertencem à mesma reta paralela ao eixo das abscissas? A gente percebeu que foi a regularidade que aconteceu. As ordenadas são iguais. O que ocorre com a ordenada dos pontos que estão alinhados numa mesma reta paralela ao eixo X, horizontal aí? Esses pontos têm mesma ordenada. Essa é a característica que eles têm em comum. Tudo bem? Bem interessante esse exercício, né? O quarto exercício, para a gente já emendar aqui, já deixei meio preparado para a gente não perder tempo. Olha, ele pede um pouquinho o contrário. Então, ele pede para que a gente encontre aqui as ordenadas dos pontos. Olha só o que tem lá, ó. Ponto A,
B, C, D, E, F, G e H. Então, ele trouxe aí para mim 8 pontos para eu observar o que está acontecendo, né? Olha só, quando eu tenho essas coordenadas aí, para eu achar esse valor, eu tenho que ver em x o quanto vale, em y o quanto vale, certo? Então, primeiro, sempre o valor que vem na ordenada. Então, lembrando, abre um parênteses, vai lá para o valor de x, no caso do A é o 8, no caso do y dele, da ordenada dele, é o 6. Perceba que ele é um ponto que está no primeiro quadrante, certo? O ponto B, deixa eu localizar ele aqui, ó. O ponto B está aqui, ó. Certo? Ele está no eixo Y. Todo ponto que está no eixo Y, o x dele vale 0. E o y vale 8. O valor da ordenada vale 8. Veja que ele está no eixo Y. O ponto C é o ponto, ó, ele está aqui, ó, está lá no segundo quadrante. É o ponto menos 8 em x, 4 em y. Está lá no segundo quadrante. O ponto D está lá no eixo x. É o ponto menos 6 em x, 0 em y. Lembra que todo ponto que está no eixo x, o y dele, a ordenada dele é nula, vale 0, certo? O ponto E, olha só o ponto E, aqui, ó, lá no terceiro quadrante. O x dele é menos 8 e o y dele, a ordenada dele, é menos 4, tá? Ele está no terceiro quadrante. O ponto F, olha ele aqui, gente, está lá no eixo Y. No eixo Y, a abscissa dele vale 0. E no caso ali, a ordenada dele vale menos 6, certo? Ele está no eixo Y. O G está lá no quarto quadrante, ó. X dele vale 6, o Y dele vale menos 8. Está no quarto quadrante. E para fechar o ciclo aqui, o nosso H no eixo Y, que é o 4, 0. Desculpa, no eixo X, que é o 4, 0. Certo? Então, bem interessante esse exercício para a gente focar o valor das coordenadas do ponto. Lembrando que sempre eu começo com o valor da abscissa, que é referente ao x do ponto, e depois eu vou para a ordenada, tá? Aqui nesse 5, esse material que a gente baixou é um material de professor, né? Então, por isso tem algumas orientações, às vezes, como aconteceu aqui. Então, ó, eu já deixei meio preparado aqui para a gente ter um pouquinho mais de agilidade. Então, olha esse exercício 5. Localize, é muito parecido com o exercício 3, esse aqui, tá? Então, isso tudo faz com que a gente explore outros pontos de vista, outros olhares. Então, olha só. Localize A, que é o menos 3, 3. Bom, menos 3 em x, 3 em y. Tá aqui. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá ali. Vou chamar aqui de A. Muito bem. O B, menos 3, 0. Opa, tá aqui no eixo X. O Y dele vale 0, a ordenada dele vale 0, tá aqui no eixo X. C, menos 3, 4. Tá aqui, ó. D, menos 3, menos 2. Menos 1, menos 2. Tá aqui, ó. Epa, epa, epa. Já percebeu o que aconteceu aqui, gente? Ó, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Ou seja, esses pontos também possuem uma característica comum, que é mesma abscissa, que é o valor do x, valendo menos 3. De novo, os pontos ficaram alinhados. Ó, vou traçar uma linha aqui para a gente observar isso. Ó, de novo, os pontos ficaram alinhados. Perceberam? Certo?
Só que agora não é mais uma reta horizontal, como aconteceu lá no exercício 3, ó. Agora a gente tem uma reta vertical, certo? Então vamos lá responder a letra A. O que ocorre com os pontos que têm mesma abscissa? Então, eles estão alinhados em uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo Y, ou 0Y. Nesse livro, ele usa muito essa notação, né? Que é o eixo das ordenadas, tá? Então, são os nomes que a gente dá aí. E na letra B, olha só. O que ocorre com as abscissas dos pontos pertencentes a uma mesma reta paralela? Uma é a resposta da outra, percebeu? Isso faz parte, gente, de estudo. Não é a intenção que o exercício seja difícil. A intenção é que haja uma compreensão mais aprofundada sobre o assunto, tá? Então, aí, o que ocorre com as abscissas dos pontos pertencentes a uma mesma reta paralela ao eixo das ordenadas? Então, eles possuem mesma abscissa. Chatinho escrever abscissa, né? A, B, S, C, S, S, A. C, I, S, S, A, tá? Ficou feinho, né? Peraí. Abscissa. Tá? Acho que melhorou um pouquinho. Perdão a letra aí, gente. Tudo bem? Maravilha. Então, olha só. Acho que dá para a gente continuar aqui nesse mesmo vídeo. Opa, não preparei antes, mas vamos lá. Mais os 6 aqui, ó. O ponto que tem coordenadas 5, 3 é o mesmo? Coincide com o ponto que tem coordenadas 3 e 5? A pergunta é: coincide? Esses pontos são os mesmos, gente? A resposta tem que ser muito clara para você. Não, não e não, ok? Não. O ponto, ele tem uma organização. Primeiro vem sempre o valor da abscissa, do valor de x e depois o de y. Então, no caso do primeiro ponto observado, o x dele vale 5 e o y 3. No outro, a referência horizontal dele é 3 e a vertical é 5. Inverteu. Então, é outro ponto, não é a mesma coisa, tá? Inclusive, se você quiser fazer um desenho para que isso fique mais fácil para você enxergar, né? Aqui a gente está trabalhando no primeiro quadrante mesmo, então não é muito difícil da gente fazer, ó, x e y. Então, vou fazer um ponto aqui de laranja, o ponto 1, 2, 3, 4, 5 em x, 1, 2, 3 em y. Ó o ponto aqui, ó. Esse é o ponto 5, 3. Agora, eu vou pegar uma outra cor aqui e vou fazer o 3, 5. Olha o ponto aqui, ó. 3 e 5. 3 em x, 5 em y. Certo? Então, a resposta tem que ser categórica, não. Porque se eu mudei essa ordem, muda o ponto. Uma característica muito especial do plano cartesiano é eu saber que qualquer ponto dele é único. Eu tenho que ter certeza para onde eu vou, não tenho dúvidas. Certo? É isso. Vou quebrar esse vídeo, no próximo eu resolvo o 7.